a justiça de Deus. Esse atributo moral está diretamente associado ao conceito de santidade em Deus e é dependente dele. E qual a diferença entre santidade e justiça? A justiça é a santidade em ação. A justiça é a santidade de Deus manifesta no tratar retamente com as suas criaturas. Gênesis 18, 25, é Abraão falando, diz o seguinte: não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará justiça o juiz de toda a terra? A justiça é a obediência a uma norma reta. É conduta reta em relação a outros. Não poderá haver nenhuma ideia clara a respeito da justiça de Deus sem que haja uma noção correta de sua santidade. A justiça preserva intacta a noção de que Deus é absolutamente santo e que não pode ser manchado ou provocado pelos seres humanos e angélicos sem que haja uma resposta punitiva da sua parte. A justiça de Deus é a face da santidade de Deus, que é vista no modo como trata o obediente e o desobediente, ambos sujeitos ao seu domínio. Nesse atributo, Deus dá a cada um o que é devido. A lei de Deus reflete a sua justiça e a sua santidade. Se a lei de Deus for transgredida, Deus responderá manifestando a sua ira. Pois a ira de Deus é uma expressão da sua justiça, é uma expressão da sua santidade e amor. É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado causado pelo comportamento iníquo do ser humano, causado pelo comportamento iníquo das nações e pela apostasia e infidelidade do seu povo. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira ou injustiça. Podemos considerar a justiça de Deus de duas maneiras. A justiça absoluta é aquela retidão da natureza divina em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Essa é a justiça inerente a Deus. A justiça absoluta vai definir a maneira de agir de Deus no trato com as suas criaturas. A justiça absoluta de Deus é a que está estreitamente ligada à sua santidade. B. A justiça relativa é aquela perfeição de Deus por meio da qual Ele se mantém contra toda a violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que Ele é santo. É a justiça que se manifesta em dar a cada um de acordo com os seus merecimentos. A justiça inerente de Deus, ou a absoluta, é a base natural de sua justiça relativa ao tratar com suas criaturas. A Bíblia é muito cheia de expressões a respeito da justiça divina. Salmo 119,
137, Salmo 147, 17, Daniel 9, 14, Evangelho de João 17, 25, Apocalipse 16, 5. Apocalipse 16, 5 diz: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes essas coisas. Em Romanos 3, 21, 22, nós lemos: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Essa expressão, a justiça de Deus, refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual Ele, dentro das normas da sua justiça, revela-nos ou leva-nos a um relacionamento com Ele mesmo e nos liberta do poder do mal e do pecado. Essa revelação da justiça de Deus nos evangelhos não é algo que ocorreu somente no passado. Como o poder de Deus para a salvação que acompanha o cristão verdadeiro, ela se mantém nova e suficiente. Essa justiça de Deus é nossa mediante a fé genuína em Jesus Cristo. E o que realmente é justiça? Justiça significa dar a cada um o que merece. Justiça significa dar a cada um o que merece. A justiça de Deus é a retidão de sua natureza. Deus é um juiz imparcial. Ele julga a causa. Os homens julgam normalmente a pessoa. E isso não é justiça, mas maldade ou malícia. Sobre a justiça de Deus, é importante colocar: 1. A justiça de Deus é santa. Deus só pode ser justo. Sendo santo, Deus não faz outra coisa senão o que é justo. 2. O padrão de justiça é a justiça de Deus. A vontade de Deus é a regra máxima de justiça. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. E Deus deseja somente o que é justo. 3. A justiça é natural ao ser de Deus. A justiça sai do ser de Deus voluntariamente. Os homens podem agir injustamente ao serem forçados ou subornados. Deus nunca será forçado ou subornado. Ele pratica a justiça por amor a ela. Salmo 45, 7 diz, se referindo a Deus: amas a justiça. 4. A justiça de Deus é perfeita. Dizer que Deus é justo é dizer que é tudo que há de excelente, pois justiça engloba em si todas as virtudes. Aristóteles. Deus não é somente justo, mas a própria justiça. 5. A justiça de Deus é exata.
Deus nunca cometeu, nem nunca cometerá o menor erro em relação às suas criaturas. As misericórdias para conosco são maiores do que merecemos e as nossas punições ou castigos são menores do que merecemos. 6. A justiça de Deus é definitiva. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? E onde vemos a justiça de Deus? Em 2 casos. 1. Na distribuição de prêmios. 2. Na distribuição de punições. Na premiação dos justos, como por exemplo, Salmo 58:11. Realmente há uma recompensa para o justo. Realmente há uma recompensa há um Deus que julga na terra. Repito, Salmo 58:11. Realmente há uma recompensa para o justo. Realmente há um Deus que julga na terra. Na punição dos ímpios, como já lemos em Gênesis 18:25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Em sentido geral, através da sua justa justiça, Deus dá a recompensa ou a punição devida a uma pessoa ou grupo. De uma perspectiva teológica, pelo fato de ser Deus santo e isento de pecado, sua justiça exige que todas as pessoas e nações recebam punição por causa do pecado. Em Cristo, a exigência da justiça divina foi satisfeita e, consequentemente, os indivíduos podem alcançar misericórdia por meio de Jesus Cristo quando o Espírito Santo os atrai e convence do pecado. Tendo em vista o próprio tratamento justo de Deus com a humanidade, ele também requer que os seres humanos ajam com justiça uns para com os outros. Mateus 23:23. E busquem libertar os que estão sendo oprimidos por origem étnica, sexo ou condição social ou econômica. Isaías 58:6. A justiça de Deus é um termo legal e refere-se ao caráter essencial do governo divino na mais alta excelência adequada ao que esse governo sempre desenvolve. É também bom observar que Deus tem o direito e a autoridade absoluta sobre as suas criaturas. Em sua rebelião contra Deus, a criatura firmemente se recusa a reconhecer a verdade a respeito do direito e da autoridade do Criador. Deus poderia ter criado ou não, de acordo com o seu prazer. Outros seres, além dos que foram feitos, poderiam ter sido criados, e aqueles que foram criados poderiam não ter vindo à existência. Deus tem o direito de dispor de todas as suas obras como quiser. E como a autoridade do Criador é absoluta, ela é uma causa suprema de gratidão ao Criador, que é perfeito em justiça. A santidade de Deus nos diz que não há, da parte de Deus, nenhuma indulgência para com o pecado ou com o mal. Não há, da parte de Deus, nenhuma indulgência para com o mal. É verdade que Ele considera a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Mas Deus nunca fecha os olhos ao pecado. Não é dito que Deus seja misericordioso ou amável,
quando ele justifica aquele que crê em Cristo, mas é dito que ele é justo. Romanos 3, 26. E da mesma forma, quando perdoa e limpa o cristão que confessa seu pecado, é dito que Deus é fiel e justo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. As Sagradas Escrituras testificam da justiça de Deus. Segundo Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Jó 4,17 diz: pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador? Salmo 19, 9 diz: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Salmo 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Benignidade e verdade vão adiante dele. Isaías 45, 21 diz: anunciai e apresentai as razões. Tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Atos 17, 31 diz: porque ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Apocalipse 15, 3 diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos.